existe na criação uma pergunta intrigante. Por que os seres negativos são maus? Eu fiz um vídeo interpretando um sonho para uma pessoa que sonhou com homens de preto. E lá naquele vídeo o internauta postou o seguinte comentário: eu acredito nas suas palavras, meu irmão, e gosto muito dos seus ensinamentos, mas preciso que me tire uma dúvida. Esses outros seres, eles não evoluem pelo amor? Tipo, aqui a gente é ensinado a amar o próximo como o Mestre Jesus Cristo nos disse. Esses outros seres não tiveram esse mesmo ensinamento? O cosmos deixa eles serem maus por tempo indeterminado? Eles não pagam por suas maldades? Bom, primeiramente você precisa entender que um espírito, uma consciência não carnal, que está incomodando uma família, uma pessoa, ela pode estar fazendo aquele trabalho contra a vontade dela. Esses homens de preto que vêm incomodar as pessoas, ou quaisquer consciências aí, que não têm corpo carnal e que não fazem o bem, quando elas estão em atividade, elas não estão por prazer, elas não estão por livre-arbítrio. Aqui nessa dimensão, nesse planeta, existe muita gente matando e cometendo muita atrocidade. E elas pensam que vão para o céu falar amém, Jesus, glória a Deus. E que está tudo resolvido, porque as religiões romantizaram aquilo que é divino e fizeram as populações crer em bobagens. Então, nada deixa de ser cobrado pelo cosmos. Se você faz o bem, você vai receber. Se você faz o mal, você terá que pagar. É assim que funciona. Para muitas pessoas, quando elas desencarnam, a condição delas é muito diminuta, é muito vergonhosa. Algumas ficam sob júdice do chefão do cemitério. É uma autoridade que tem lá, que não tem corpo carnal, mas que ela mora ali, cuida ali do cemitério. E ele é uma autoridade sobre muitas almas, sobre muitas consciências. E muitas não podem nem sair do caixão, porque essa autoridade não deixa. É obrigada a seguir aquela autoridade lá. Porque, segundo o desígnio cósmico, a posição que cabe àquela consciência medíocre é ali. Existem consciências que terão que servir à Matrix diretamente. É direito da Matrix captá-las. E lá eles ensinam como é que eles vão abrir portal, fechar, como é que eles vão fazer o trabalho deles. E existem consciências, existem pessoas que ao desencarnar estão totalmente livres. E existem aquelas pessoas também que ao desencarnar já vão subindo a escala evolutiva. Elas estão num patamar mais elevado, partindo já dessa dimensão desse planeta. Então, com certeza, um homem de preto ou um ser maligno, ele está sendo mal para pagar. Ele trabalha para o mal por obrigação, por escravidão. Bom, como é que você vai conseguir em algum momento se libertar? O filme O Cubo Zero, se você assistir aquele filme, você vai perceber que em algum momento tem dois trabalhadores, dois funcionários de uma espécie de Matrix que controlam os painéis lá no cubo. E eles apertam um botão, cumprem as funções, pessoas morrem lá dentro. Mas chega um momento que eles botam o raciocínio para trabalhar, eles pensam por eles mesmos. E eles deduzem, sem falácias, porque não pode falar, porque ela é tudo gravado, um deduz e passa para o outro de uma forma muito sorrateira
a mesma mensagem que ele está sentindo com ele. E não tem jeito, eles se auto-sacrificam, porque não tem outro jeito de evoluir. Continuar a servindo aquela Matrix não tem como, porque eles se conscientizam de que estão trabalhando para pessoas perversas. Jesus Cristo também teve o mesmo destino. Não teve outro jeito. Captaram a vida dele. Então, quando você está disposto à iluminação, ela é individual. Esquece esse negócio de iluminação do planeta. Isso não está muito longe. Bom, aí você pergunta-lhe, bom, o cosmos deixa eles serem maus por tempo indeterminado? Eles não pagam por suas maldades? Bom, esses seres ali, eles pagam sim. Eles podem lutar por eles mesmos. Assista o filme Cubo Zero. Lá, naquela ocasião, onde praticamente os dois funcionários se suicidam para não continuar obedecendo à Matrix, eles se salvam, eles se iluminam. Com certeza, eles nascem, eles aparecem em outra dimensão, em outro planeta, mas já livre da Matrix. Eles não são mais escravos. Aí você pergunta, aqui a gente é ensinado a amar o próximo como o mestre nos disse. E os outros seres tiveram esse mesmo ensinamento? Sim. Mas as consciências, elas recebem informações, mas infelizmente tem muitas consciências que só conseguem gravar as informações a partir da experienciação. Se elas pagarem na prática, e isso é um preço alto, porque toma muito tempo. Quando você não acredita, lendo, ouvindo, você terá que passar por aquele trecho. E se você for parar lá na escravidão da Matrix, ou num outro plano de pagamento aí, para onde eles captam você por algum tipo de dívida, você terá que fazer por si mesmo. Existe um poder cósmico que atua em favor das pessoas para tirá-las da escravidão. É a empatia. Suponhamos que alguém faça uma oração por você e o cosmos veja agrado, sentido, empatia naquela oração. E suponhamos que você está escravizado na Matrix, em algum tipo de plano macabro. Então, a divina providência manda anjos resgatar você. Pode ser no umbral também. Mas aquela oração que foi destinada para seu auxílio precisa ter muita empatia. Precisa ser feita com amor legítimo, verdadeiro. Existem, é claro, lá as vias pelas quais a pessoa pode se libertar. Mas uma das vias mais poderosas é a oração de outro semelhante. Bom, todos recebem informação todo o tempo, mas infelizmente o HD mental de uma consciência de um ser humano, ele é igual a um computador, um notebook. Você pode receber muitas informações por 20, 30, 100 anos, muito mais tempo, mas você pode não captar nenhuma. Você pode assistir 50 mil filmes em 10 anos. E se perguntar para você o que você achou dos filmes, você pode responder ainda que não sabe. Porque você não foi direcionado. Então, o mental do ser humano é a mesma coisa. Ele não tem uma programação específica para assertividade. Com certeza, eu e você que está aí do outro lado, nós que estamos na terceira dimensão, neste planeta, com certeza, nós temos penalidades para cumprir, todos nós aqui nesse planeta. Quando nós viemos para cá, nós temos as nossas consciências suspensas, apagadas.
as nossas memórias suspensas, aliás. Por que funciona assim? Só o Todo-Poderoso sabe, porque só Ele sabe tudo e ninguém mais sabe tudo. É Ele que é o Todo-Poderoso e não existe um segundo Todo-Poderoso. Então essa questão é assim, nós estamos aqui com essas penalidades para cumprir, com esses desafios para vencer, porque optamos pelas frequências negativas do cosmos. Agora, se você está buscando verdade, justiça, coerência, você está em transição de uma frequência negativa para uma positiva. E todo ser pode passar por isso, todos. E as leis que vigoram nesse planeta vigoram em todo o cosmos. Então, é que o amor é assim, a pessoa escuta, mas infelizmente eu vou repetir de novo. Existem consciências que não conseguem absorver a informação, não conseguem gravar. Como, por exemplo, você está ali trabalhando num programa dentro do seu notebook e você bota as informações, você dá enter para lá, enter para cá, trabalha o dia todo, trabalha a semana toda. Quando você precisa buscar a informação que você trabalhou, você vai lá e não tem nada. Porque você fez o enter, você deu o enter em tudo o tempo todo, a semana toda. Mas você se esqueceu de ir lá no botão gravar. Você fez todo o trabalho e nunca foi naquele botãozinho gravar, naquela caixinha. Assim é o ser humano. Então, a partir do momento que você vive o sofrimento, paga as penalidades, na prática, você grava, não tem como esquecer. Ouvir é uma coisa, falar é outra, pensar é outra. Agora, gravar as informações já é outra coisa. Então, não se deve matar, por exemplo. Você ouviu 1 trilhão de vezes. Você pode ouvir isso 1 trilhão de vezes aí em muitos planetas e dimensões. Mas você não vai se conscientizar disso, dessa lei, porque você não gravou ela, infelizmente, para você só tem um jeito. Você terá que experienciar, porque você chega e mata em algum momento. Aí vem a penalidade, vem a lei, vem a penitenciária, vem o julgamento do povo, vem o julgamento do cosmos, porque o cosmos cobra tudo. É assim que funciona uma consciência humana. Ali você teria dado o gravar na sua consciência, e você jamais vai matar, porque você já passou por isso. Elias, mas é tão complexo assim, é muito mais do que se pode pensar, porque nós somos criação de um Todo-Poderoso infinito. E Ele é infinito em tudo que é e faz. Por isso a necessidade do gravar, gravar, gravar. Não tem outro jeito. Se você se esquecer de ir lá no botão gravar, infelizmente os degraus da escala evolutiva não estão disponíveis para você. Tudo que nós vivemos aqui nesse planeta é influenciado por uma matrix. Nós somos subjugados a ela. Com certeza, nós, eu e você e todos nós cometemos atrocidades em outro planeta, em outra dimensão, em outra vida, em outras memórias. E estamos aqui para passar por desafios. Porque ninguém está aqui, ninguém estaria aqui se não tivesse dívidas para pagar. Agora, por que eu não acredito que Jesus Cristo veio aqui para pagar os pecados do mundo, para morrer pela humanidade, conforme muitos religiosos sugerem? Porque essa historinha de que o Todo-Poderoso mandou o Filho unigênito para morrer na cruz, ela favorece a Matrix, favorece
há muitos deuses macabros, porque é eles que gostam de sacrifício. Faziam no tempo de Jesus, fizeram em 2000 anos e fazem atualmente, todos os dias, inúmeros sacrifícios de crianças, de mulheres, aí, de seres humanos. Eles se alegram com o desespero, com o sangramento de bebês, de crianças inocentes. Se alegram com isso, simplesmente para demonstrar poder. Então, a massa populacional pode pensar, bom, se o Todo-Poderoso Criador, que é o Todo-Poderoso, mandou sacrificar um humano para salvar a humanidade, o próprio Filho, então Moloque e outros deuses macabros não estão lá tão perversos o quanto se pode pensar. Também haveria alguma coisa de permissivo, alguma coisa de compreensivo na atuação de outros deuses negativos. Então não é verdade isso. O Todo-Poderoso é invencível em generosidade e amor. Ele é amor todo o tempo, 100% do tempo, para toda a sua criação, de todos os planetas, de todas as dimensões. Quem quer evoluir vai achar como, igual aqueles 2 funcionários do Cubo Zero. Assista esse filme, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link, porque ele tem aí grátis no YouTube. Ali você entende o que é iluminação. Se forçar a barra, infelizmente, você precisa se autossacrificar. Porque não tem outro jeito. Quantas propriedades Buda, que se tornou um exemplo de iluminação, teve? Ele não teve bens. Quantas propriedades o Mestre Jesus Cristo teve? Também não teve. Então é isso aí. Não pode ter apego em nenhum momento. A partir do momento que você expande a sua consciência e grava as informações, e você está em alinhamento com o cosmos, você se torna poderoso. Aí você não é escravo de ninguém. Quero ainda deixar bem claro que, se você for assistir o filme Cubo Zero, é por pesquisa. Porque quem assiste filme de terror por prazer terá que pagar. Porque quem produz os sonhos, os filmes aí de terror, é o lado negativo, é as frequências negativas. E as frequências negativas cobram tudo, todo o tempo. Elas são realmente macabras. Elas não têm coração. E, em algum momento, você vai receber as penalidades para cumprir. Porque quando você está assistindo filme de terror, você está voltando no lado negativo, nas frequências negativas do cosmos. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente o amor cristão, que desconhece limites e fronteiras. O Todo-Poderoso, o Mestre Jesus Cristo, não tem povo na Terra, porque todos os povos de todos os planetas são propriedade divina e estão sob responsabilidade do Todo-Poderoso. Ele ama a todos indistintamente. As pessoas que se separam por apego, por ego. Mas o Todo-Poderoso não tem ego, porque ele é amor. Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você chegou a um lugar aí onde você pode obter, sim, crescimento espiritual, desenvolvimento interior e a expansão da consciência. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.